Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Alguém me passou os vídeos desta cidadã chamada Aline Câmara, mais conhecida como Desperta. Esse pessoal quer tirar você do obscurantismo, quer iluminar a sua vida por um obscurantismo que só esse pessoal conhece, não é? Porque você nunca notou nada que seja anormal na sua vida, mas esse pessoal não, esse pessoal tem uma novidade oculta para te livrar das garras, sei lá, da religião ou coisa parecida, né? Ou então das garras do tédio da vida cotidiana, deve ser alguma coisa assim. Seja o que for, o fato é que essa Aline Câmara é uma ateiazinha, uma militante ateia, que consegue ser muito pior, por exemplo, do que o Antônio Miranda. Para você ser pior do que o Antônio Miranda é porque você tem que ser muito ruim mesmo, diga-se passagem. Só que eu fico assim impressionado o grau de contradição lógica que essa mulher se presta a fazer quando fala sobre religião. E inclusive ela gravou um vídeo aqui chamado Falei na Cara, a verdade sobre cristãos e ditadura no Brasil. Então ela está nesse vídeo imputando a ideia de que os cristãos são essencialmente ditadores ou defensores de regimes autoritários. Mas o mais paradoxal disso, se não contraditório e se não até cínico, é que essa mesma indivídua defende, por exemplo, as políticas da ditadura chinesa. Vai entender essa lógica, quer dizer, para defender a religião não pode, mas para contestar, reprimir e combater a religião vale qualquer coisa. Quer dizer, esse pessoal tem um nível de racionalidade que, no meu entender, beira o patológico. E eu vejo nessa Aline Câmara uma dimensão tão completa do bizarro, né? Porque parece que ela foi ex-evangélica e ela mede a fé cristã pela experiência pessoal que ela teve numa seita evangélica. E, portanto, ela começa a dispensar ódio a todos os cristãos e ódio ao cristianismo. Vocês têm que ver, por exemplo, os seguidores dela dizendo que tem que fechar igrejas, tem que proibir a religião, tem que acabar com a liberdade religiosa. E isso porque ditador é você, cristão, tá? Ditador é você, não é ela, tá? Ela não, ela é uma iluminada, ela quer libertar você do obscurantismo na base da porrada. Nem que seja matando você, nem que seja mandando você pra cadeia, tá bom? Vamos lá, vamos ver o besterol dessa iluminada que está despertando você do obscurantismo. Como é possível que um grupo de pessoas cuja filosofia de fé é baseada em um líder que foi perseguido, caluniado, torturado e executado pelo poder militar do Estado possa, 2000 anos depois, se tornar o maior defensor de um Estado autoritário e violento? Primeiramente, você não pode generalizar um bando de malucos bolsonaristas de algumas seitas evangélicas com o cristianismo. O cristianismo, se entendermos de uma forma mais ampla, é um conceito de religião e de fé bastante complexo e bastante abrangente. Então, o que você faz, basicamente, é bradar um espantalho. Você pega esses evangélicos fanáticos que seguem, por exemplo, o Bolsonaro, que seguem essa chamada neodireita e assim sucessivamente, e você começa a criar um espantalho e bradar um rótulo sobre os cristãos. É isso que você faz. E eu mostro que você é desonesta. Desonesta. Eu, por exemplo, eu sou cristão, eu sou católico, mas não defendo nenhuma ditadura. Então, o fato de eu ser cristão e católico e não defender nenhuma ditadura já é postulado necessário para provar que a sua premissa é falsa. Existem milhões de cristãos que respeitam o sistema democrático, respeitam a ideia de que a autoridade tem que ser limitada, dentre outras coisas, e não defendem nenhum regime de exceção. Salvo, evidentemente, você, que no próximo vídeo que eu vou revelar, você defende o regime chinês, a ditadura chinesa, para reprimir a religião. Isso é que é o mais cômico. Isso mostra que você é uma mulher hipócrita e você é uma mulher mentirosa. Quer dizer, para acusar os cristãos de ditadura, pode. Agora, para regime chinês trancafiar pastor, trancafiar padre, aí tá legal, né? Tá legal. Vamos ver depois o vídeo posterior, que eu vou mostrar o grau do seu cinismo. Vamos lá. Como um movimento que nasceu com preso político, como o Messias se transforma em uma massa de manobra que pede por ditadura, que idolatra torturadores e que vai para a porta de quartéis implorar por uma intervenção militar. Eu sei, parece uma contradição absurda, uma traição completa à origem da filosofia da própria fé que eles dizem ter. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje, nesse vídeo, é que isso não é uma contradição. É a consequência direta, é o dano psíquico causado pelo cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo, sua idiota. Eu sou cristão e não acredito em nada do que o Bolsonaro prega. Eu não acredito em nada do que esses malucos bolsonaristas pregam. O elemento da ditadura
que está na direita brasileira tem muito mais a ver com uma ideologia que é secular, chamada neoconservadorismo, do que propriamente o cristianismo. Não existe nenhum projeto cristão que diga, por exemplo, que nós devemos viver numa ditadura. Aliás, a igreja cristã católica, no caso a igreja católica, eu posso falar pela igreja católica, a igreja católica mesma não é a favor de uma ditadura. Ela é a favor de um governo que tem várias esferas de poder associados entre si, que nós chamamos do princípio da subsidiariedade, em que haja equilíbrio de poderes entre família, comunidade, igreja, Estado e assim sucessivamente. Então, logo, a sua proposição é falsa. Você pega o estereótipo de meia dúzia de amalucados e pronto, já é. Quer dizer, se existem pessoas que se dizem cristãs defendendo um movimento completamente alucinado como o bolsonarismo, então, logo, isso tem uma relação causal. E nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Não existe nenhum projeto cristão que diga nós devemos viver necessariamente numa ditadura. Vamos lá. O resultado esperado de uma doutrina que, por baixo de uma fina camada quase invisível de amor e paz que eles vendem, mas que opera com uma lógica profundamente autoritária e ditatorial. Uma lógica que, na verdade, não ensina a ser livre. Pelo contrário, eles treinam a mente dia após dia para amar e desejar a servidão e a exploração. Nesse vídeo eu também vou te mostrar na própria estrutura do cristianismo, que é a forma como ele é praticado e ensinado pela maioria das igrejas católicas e evangélicas conservadoras no Brasil. Eu não sei o que significa igreja católica e protestante conservadora. Eu não sei o que você entende isso. A igreja católica é simplesmente igreja católica. Ela não é conservadora, ela não é liberal, ela não é socialista, ela não é nada. Ela simplesmente tem um modo próprio de ver o mundo e ela tem uma sã doutrina que ela aplica ininterruptamente durante 2000 anos. Simples assim. Então esse papo de você querer politizar o discurso da igreja, né, partindo da pressuposição de que, olha, eles são conservadores. Quer dizer, você já tem um rótulo que é típico das esquerdas. Típico das esquerdas. E logo você quer fazer uma associação falsa entre um movimento político como a direita bolsonarista com a religião católica, ou com a religião protestante, ou com os conservadores, como você queira chamar. Essa conexão, ela é puramente acidental. Ela é puramente acidental. Não existe nenhuma filosofia do bolsonarismo que necessariamente nos leve a um cristianismo. Eles podem instrumentalizar o cristianismo para fins políticos. Isso aí é uma possibilidade que é na política. Qualquer coisa pode ser instrumentalizada na política. A nação pode ser instrumentalizada na política. A raça pode ser instrumentalizada na política. Inúmeros conceitos ideológicos podem ser instrumentalizados no âmbito político. Então, o fato dessa instrumentalização existir não quer dizer necessariamente que existe uma relação causal. Os alemães, na época de Hitler, usavam um chamado cristianismo alemão, que eles chamam de cristianismo positivo. Mas a raiz da ideia cristã é contra mesmo a ideia de raça, porque diz que toda a natureza humana é irmã, né? Todos os seres humanos são irmãos, filhos de um mesmo pai, de uma mesma origem e assim sucessivamente. E dentro dessa mesma origem existe uma dignidade essencial por conta de sermos criaturas de Deus. Então essa é a verdadeira filosofia cristã. Agora, se alguém instrumentaliza para preconizar ideologias de raça, discriminação racial, discriminação social ou coisa parecida, isso é um outro ângulo. É um outro ângulo da instrumentalização política que pode ser feita de uma forma nefasta. E aí? Agora, você querer dizer que existe uma essência autoritária do cristianismo, isso é uma tremenda bobagem. Vamos lá. E como isso transforma a religião num campo de treinamento comercial. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o... Pronto. Perfeito para a mentalidade autoritária. E como a essência do cristianismo constrói na mente das pessoas as fundações psicológicas que as tornam não só tolerantes, mas verdadeiras entusiastas de líderes e governos autoritários e ditatoriais. É interessante que essa dona aí preconiza em vários vídeos afirmando que a religião tem que ser proibida. Ora, para a religião ser proibida, então você tem que ter uma medida violenta, autoritária do Estado para impor o secularismo, para impor o ateísmo oficial que ela preconiza. Por quê? Porque ela se acha esclarecida. Então ela é uma autoritária esclarecida. E nós somos autoritários obscurantistas. Essa que é a grande lógica dela. Então ela vem com esse papo de autoritarismo. Deixa de ser sem vergonha. Você é muito sem vergonha. E você é muito nojentinha. Só pelo tipo de voz que eu ouço de você, você é um tipinho nojentinho, muito presunçoso. E eu vou provar para você o quanto você é rasa do ponto de vista do pensamento. E eu não tô falando que todo cristão individualmente é um defensor da ditadura. Existem, felizmente, exceções. Mas eu... Não é exceção. Aí que tá. Não é exceção. É a regra.
A grande maioria da população não defende ditadura. Quer viver num sistema de leis, num sistema em que as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos. Você pega uma minoria fanática, maluca, alucinada, cuja origem tem vários matizes políticos que não são nem necessariamente cristãos, e aí você quer realmente, por causa do seu ódiozinho nojento, nefasto, ridículo do cristianismo, já que você tem uma experiência bosta numa seita evangélica, aí você quer preconizar que toda religião é em si má. Justamente porque isso revela a sua ignorância do que é a religião cristã. E eu digo, por que você é ignorante? Porque você foi evangélica. E logo, você vê sob a ótica do evangelismo, do evangelicalismo que você participou. Então, não fique mensurando a fé cristã pela régua da sua experiência medíocre de fé. Vamos lá. Eu estou afirmando que a estrutura de pensamento que a religião cristã como instituição promove leva diretamente a isso. E hoje nós vamos dissecar essa estrutura. Vamos entender os pilares psicológicos que fazem com que a defesa da ditadura não seja um bug no sistema cristão, mas sim o seu recurso mais previsível e premeditado, mais do que a própria mentira da salvação. Então, se você quer entender a raiz do problema, se você quer entender por que o bolsonarismo encontra um terreno tão fértil nas igrejas e nas mentes religiosas, fica aqui comigo. Não, mas o bolsonarismo encontra nas mentes evangélicas, não são tanto nas mentes católicas. Inclusive, muitos católicos têm uma propensão a votar na esquerda. E veja que essa propensão nem sempre necessariamente tem a ver com as agendas e pautas ditas progressistas da esquerda, mas sim com as pautas sociais. Existem pautas sociais de esquerda que paradoxalmente são próximas da Igreja Católica. A ideia, por exemplo, do amparo ao pobre, do amparo ao desvalido, amparo ao desempregado ou coisa parecida, seja um projeto social, tem muitos aspectos semelhantes com a doutrina social católica, o que não quer dizer necessariamente que o catolicismo seja de esquerda. E por quê? Porque os fundamentos e os princípios e a base pela qual o catolicismo fundamenta suas ideias é totalmente diferente, radicalmente diferente do conceito do socialismo e também das ideologias de esquerda. Por quê? Porque nós acreditamos em princípios eternos, atemporais, nós acreditamos na família, nós acreditamos que existe uma lei natural que preconiza a sociedade, a cultura e os costumes. E essa lei natural tem uma origem divina, porque existe uma ordem divina de justiça, de direito, assim sucessivamente. Enquanto a esquerda não, a esquerda é utilitarista, a esquerda parte de uma preconização desse benefício social, acreditando numa perspectiva materialista da prosperidade econômica, tal qual como os liberais. Então, na verdade, a esquerda, ela é filha do liberalismo em algum ponto, enquanto a doutrina social católica prega o quê? Um conceito da caritas, um conceito do amor social que nós podemos encontrar, por exemplo, na solidariedade, na caridade, que a caridade, inclusive, é uma virtude teologal, a virtude teologal de a gente, por amor a Deus, por uma ligação de amor a Deus, temos amor ao próximo, temos piedade, misericórdia, compaixão e assim sucessivamente. Então, há uma diferença radical em torno disso. E mesmo assim, boa parte dos católicos, eu acho, claro, que isso é problemático, por um lado, porque ainda que muitos católicos votem por simpatizar com esses aspectos sociais da esquerda e ver semelhanças na doutrina católica, o problema são os princípios. Muitos princípios da esquerda são contra a família, muitos princípios da esquerda são contra a igreja, muitos princípios da esquerda são contra a religião, como você, de fato, tem uma linha de esquerda, de pensamento. Você defende que a religião tem que ser expulsa não somente da vida pública, mas até da vida privada. Porque você mesmo afirma em outros vídeos que a religião tem que ser perseguida mesmo pelo Estado, de forma autoritária, de forma arbitrária, revogando a liberdade religiosa. Vamos lá. Porque a gente não vai falar de política superficial, a gente vai falar da engenharia da mente autoritária religiosa. É, claro, você é uma conhecedora de psicologia da religião baseado na tua seitinha de merda e de um pastorzinho de merda que você conheceu, tá bom. E entender isso é o primeiro passo para saber como combater esse sistema nefasto, que tem quase 200 deputados em Brasília. E se você gosta do debate sobre a influência da religião na política e do enfrentamento que você sabe que é raro por aqui, então você encontrou o único canal do YouTube que tem coragem para levantar esse debate. Que bela merda. Esse seu debate, senhora, é muito mais antigo do que você pensa. Tem pelo menos 250 anos, quase 300 anos. E eu vou dizer a consequência lógica disso. Foram centenas de milhões de mortes. Tá? Foi uma matança generalizada e desenfreada, foi um empobrecimento espiritual da sociedade, ou seja, uma política de extermínio, uma política de violência inaudita na história. Tá? A política do secularismo foi uma política de violência contra a religião, de violência contra os religiosos, de manipulação ideológica, de domínio dos espaços, de conquista dos espaços através do instrumento do Estado. Basicamente isso. Vamos lá.
Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque você encontrou um canal que realmente vale a pena estar inscrito. E pra Não vale a pena, é uma bela de uma bosta. Eu só tô respondendo porque você é influencer. entender como a religião constrói essa mentalidade, a gente precisa analisar a sua arquitetura psicológica. Eu dividi essa arquitetura em 3 pilares fundamentais. 3 ideias centrais que são marteladas na cabeça do cristão desde o momento em que ele pisa na igreja pela primeira vez e que juntas criam o terreno perfeito para o autoritarismo florescer. E o primeiro pilar, e talvez o mais importante, é a estrutura de poder patriarcal e absolutista. Minha senhora, deixa eu te falar uma coisa para entristecer você. Toda a sociedade humana, em maior ou menor grau, foi ou é patriarcal. Todas elas. É muito raro você ver uma sociedade matriarcal. E se essa sociedade matriarcal existir alguma vez na vida, ela foi completamente insignificante. E vou dizer mais para a senhora. A sociedade patriarcal ela existiu justamente para que a prole e a mulher fosse defendida. Na verdade, a sociedade patriarcal ela foi, em alguns aspectos, claro, depende do desenvolvimento desse patriarcalismo, foi em muitos aspectos benéfico tanto para os filhos como para a mulher. Porque nós não estamos falando de uma sociedade do Estado moderno, de uma sociedade em que o Estado substitui o papel das famílias, dos organismos intermediários que havia nas sociedades antigas, tá? Como, por exemplo, as famílias se defendiam entre si, se protegiam entre si, porque não havia um conceito de Estado moderno. Não havia uma polícia oficial regularizada, não havia delegacia da mulher, não havia nada. Então as pessoas tinham formas protetivas, formas sociais protetivas que eram totalmente diferentes das nossas. E uma delas é a família. E dentro dessa família, o homem era responsável pela defesa da casa. Isso através até mesmo das armas, se fosse necessário. Ou seja, os homens da casa defendiam suas mulheres. Os homens da casa defendiam sua prole. Os homens da casa tinham que, de fato, mostrar pulso firme para defender uma mulher. E eu vou dizer mais, isso existe até hoje. Existe até hoje. Ou você acha que um homem violento, tá? Um homem violento, que bate na mulher, que espanca a mulher, que faz horrores com uma esposa, com uma namorada, até mesmo com uma filha, quem é que prende, em geral, essa pessoa? É um outro homem. Pode ser que uma mulher com uma arma, claro, é uma tecnologia que faz um diferencial, né? Ela possa também fazer isso. Mas para você dominar um homem, em muitos aspectos, é preciso o domínio também de um outro homem. Isso é a realidade da natureza, minha filha. Tá? O patriarcalismo, em muitos aspectos que você diz que existe uma psicologia autoritária e blá blá blá, tá? O que você ignora também é que o cristianismo, longe de ser uma civilização do patriarcalismo, foi a civilização que conteve o patriarcalismo. Em que ponto? Explicando aqui para os meus ouvintes. Vamos analisar, por exemplo, a sociedade greco-romana, a sociedade pagã greco-romana. A sociedade greco-romana tinha como elemento da família, o centro da autoridade familiar, o pater-familias ou o despotes. O despotes, no caso grego, o pater-familias romano. E o pater-familias romano, ele era literalmente um déspota, ele era literalmente um tirano que governava a sua família com poder de vida e morte sobre todos os membros dele. E isso sem prejuízo do fato de que a única linhagem que contava no âmbito da família era a linhagem paterna. A linhagem materna não contava em absolutamente nada. Inclusive, quando a mulher casava com o pater-famílias, com o homem do pater-famílias, com esse papel do pater-famílias, ela mesma perdia a própria identidade da família. A genealogia materna não era contada a título de presença da família romana e da família grega. Quem introduz o valor da família materna e quem introduz, inclusive, a limitação do poder do patriarca sobre os filhos e sobre a mulher é a fé cristã. É a fé cristã. Ou seja, o pater-famílias romano, de certa forma, sofreu uma dura limitação com o cristianismo. E a mulher ganhou espaço com o cristianismo. Ganhou espaço, ganhou papel na sociedade cristã. Então, quer dizer, a figura do patriarca não é aquele dono do famulus. Daí a palavra família. Família, no latim, no caso que é famulus, tinha o significado também de escravo. Ou seja, a família era escrava do pater-famílias. O pater-famílias era o proprietário da sua família. Com a concepção cristã, isso muda radicalmente na família da civilização do Ocidente. Ou seja, agora o pai, ele é um provedor e ele é um defensor da família, e como Paulo de Tarso fala, né, ele tem que amar a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Veja que quando nós temos esse versículo bíblico que fala que a mulher seja submissa ao seu marido, né, e sempre fazendo a análise da igreja como noiva e Cristo como esposo,
nós percebemos que essa relação não é uma relação opressiva, é uma relação de amor e de respeito. A submissão feminina que Paulo exige ali não é necessariamente ela ser uma vaca de presépio e o homem faz tudo com ela. Não, é o fato de que ela reconhece no homem uma autoridade significativa de chefia, e dentro dessa autoridade de chefia ele comanda a casa, mas ao mesmo tempo ele assume encargos e obrigações relacionados à defesa da sua casa, da sua oikos, né, que daí é economia, né, oikos, que é a casa, é o lar, né, é o espaço dele. Então o que acontece? Quer dizer, nós temos uma mudança substancial do conceito de família. E isso evidentemente veio da tradição judaica. A tradição judaica também defende muito a mulher em alguns pontos. Por exemplo, existem leis que são extremamente protetivas para a mulher, para as viúvas, para as órfãs, etc. Quer dizer, as órfãs, as viúvas, dentre outras coisas, têm privilégios em relação aos homens. Por quê? Porque elas são a parte mais fraca, elas são a parte mais sensível, né? Que tem menos meios de se proteger. Então você falando besteira aí, patriarcalismo, com esse discursinho feminista vagabundo que não tem valor histórico algum. E ainda mais atacando o cristianismo, é que nos deu um conceito de pessoa para a mulher. Quando eu falo aqui de pessoa, é o seguinte: quando nós analisamos esse conceito, e isso no plano jurídico, isso implica uma evolução. Muita gente pode até me criticar. Não, mas as mulheres, por exemplo, até 1962 no Brasil não tinham direitos, ou elas eram consideradas como é que é? Relativamente incapazes, etc. Veja, quem restaura, por incrível que pareça, quem restaura uma visão de submissão feminina nos moldes que muitas feministas condenam foi o Renascimento, não foi o medievo. Foi o Renascimento que, através da ressurreição do direito romano, da ressurreição do paterfamilias romano, é que há a revogação dos direitos das mulheres que havia na Idade Média. Na Idade Média você tem rainhas, na Idade Média você tem madres superioras governando gigantescos conventos, e os conventos eram verdadeiros territórios, verdadeiras posses político-religiosas. Então, muito da introdução do que nós chamamos de machismo, na verdade, é restauração do direito romano dentro da via neopagã do Renascimento. E isso foi fortalecido, por exemplo, na França. Vamos pegar o caso francês da Revolução Francesa, que fala da igualdade, etc., mas foi o Código Napoleônico, por exemplo, que impõe inúmeras situações extremas de rebaixamento das mulheres por conta da influência do direito romano. Então, a gente tem que entender uma coisa: quem introduz o conceito de pessoa e de família, de nome de família, dentre outras coisas, e até de laços de parentesco, e até direitos de herança, e detalhe, inúmeras proteções sociais para a mulher, é a fé cristã. Então, o seu discurso de patriarcalismo, autoritarismo, é pura besteira, não tem valor histórico, é pura retórica de uma pessoa ressentida contra a religião. Simples assim. Vamos lá. Toda a teologia cristã gira em torno da figura de um Deus Pai. E esse Pai, que tem uma longa lista de defeitos, ele não é um Pai democrático. Primeiramente, eu não sei o que você chama de lista de defeitos. É defeito em relação ao quê? Defeito em relação a você mesma? Você deve ser um paradigma absoluto da perfeição humana para falar isso. Já começa por aí. Segundo ponto, o fato de ele ser um pai. Qual é o problema disso? Você não tem um pai não, minha filha? Você não tem um pai? E veja que o fato de ele ter uma autoridade absoluta ou coisa parecida, isso é próprio da divindade, né? Vamos lá. Muito longe disso. Ele é um rei soberano, um monarca absoluto. A vontade dele é inquestionável, seja ela de destruir o mundo, de matar 10 filhos de Jó para competir com o diabo, de mandar matar cidades inteiras, incluindo mulheres, crianças e até animais. As suas regras são inquestionáveis e imutáveis, e qualquer desobediência é punida com severidade e condenação eterna. Depende do que você está falando. Primeiramente, no caso de Jó, não tem nada a ver com Deus tirando filho de ninguém. Na verdade, Deus põe à prova Jó no sentido da fidelidade a Deus. Ali tem um aspecto filosófico muito interessante, no sentido de explicar, e isso também temos que entender alguns aspectos da tradição judaica. Jó era um homem justo, um homem de bem. E dentro dessa situação de bem, de bondade e de justiça, havia uma crença judaica de que se você sofresse alguma coisa é porque você tinha algum tipo de pecado. E a história de Jó revela claramente que as melhores pessoas podem sofrer situações de adversidades. Né? De adversidades. Então, logo, o que você está falando não tem o menor sentido.
Você não sabe nem mesmo ler um texto bíblico. O texto bíblico tem que ser analisado de uma forma teológica e de uma forma filosófica, de uma forma também de vários matizes ali. Então, se existe uma das mais belas histórias, é a história de Jó. Quantas pessoas não passam realmente a realidade de Jó no mundo? Pessoas que são justas, são decentes e que passam realmente por situações de privação, dentre outras coisas. E essa situação de privação, em geral, é um teste para que essas pessoas se fortaleçam. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Existem pessoas que podem passar por situações extremamente limites, que podem, inclusive, perder a fé. Podem perder a fé em Deus, podem perder a confiança em Deus. Até o Jó, que era Jó, que foi fiel a Deus até o fim, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? E Deus retribui a justiça no sentido de ele superar todas aquelas adversidades. É essa a mensagem de Jó. E com relação à punição divina, é claro que eu não vou me delongar aqui, porque a questão da ação de Deus no Antigo Testamento é bastante complexa e não é muito fácil de ser falada, tá? Não é fácil de ser falada. Mas isso não nega o fato de que Deus realmente nos dá o sentido da justiça, nos dá o sentido do princípio da ordem. E quando você fala de um Deus imperfeito, resta saber você definir o conceito de perfeição. Porque você não define. Você simplesmente acha que Deus é perfeito porque você acha que ele é feinho. Simples assim. Vamos lá. E a maior virtude que o fiel pode ter dentro dessa lógica é óbvio que não é o pensamento crítico, não é a autonomia, é a obediência cega. É a única que ele tolera. Mas em compensação, para o seu ateísmo, a obediência tem que ser cega. Se a gente defender a religião, a gente já é taxado de obscurantista e ainda tem que ser calado na porrada, segundo você, né? Isso mostra realmente que você tem muito diálogo e você tem muito senso crítico. E o mais interessante, ela fala que um Deus tem que ser democrático. Como é que um Deus pode ser democrático? Deus tem que sujeitar as criaturas? Deus tem que sujeitar a opinião de pessoas cuja ciência é inferior a dele? Isso não tem a menor lógica, minha filha. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que numa família as crianças tenham que ter direito a voto com relação aos adultos, no mesmo nível que os adultos, no mesmo nível que os pais. Você inverte a ordem natural das coisas. Deus não é um ser da forma como nós podemos entender a nós mesmos. Nós não podemos atribuir a nossa inferioridade, a nossa condição a Deus. Isso é a obviedade da obviedade. Então Deus jamais pode ser democrático. Deus não é a opinião de uma maioria. Deus é o criador do universo. E sendo o criador do universo, tudo aquilo que existe no universo é em função daquilo que de fato ele estabeleceu. Simples assim. Essa estrutura, essa entidade divina, como uma referência de um Deus absoluto. Ai, meu Deus, mais propaganda. Puta. Tá cansada de ver seu filho grudado nas telas? Meu nome é Carla e eu sou mãe do Caio, que tem 8 anos, que costumava jogar no computador. Pronto, vai a merda. Pronto, vamos lá. Ih, caramba. Obviamente não fica só no céu. Na mente cristã, essa ideia de Deus é real, é a personalidade dele. Mas o problema é que essa ideia, ela sai do imaginário mitológico cristão e se replica na figura do pastor, do padre, do apóstolo, do político homem de Deus. Ele é o representante do Pai absoluto na Terra. E na doutrinação religiosa, questionar o pastor é como questionar o próprio Deus. Desobedecer à liderança da igreja é um ato de rebeldia espiritual. Na religião, você é treinado semana após semana a terceirizar a sua consciência, a transferir a sua capacidade de decisão para uma figura de autoridade. Não tem nada a ver, minha filha. Pelo contrário. Eu posso falar pelos católicos. Os sacerdotes, os bispos, o padre, o papa, enfim. Eles têm atribuições que lhes são próprias, mas ao mesmo tempo essas atribuições, por serem próprias, são limitadas. Ainda que nós tenhamos épocas da história em que o papa possa reivindicar um pretenso poder absoluto, na prática, porém, esse poder nunca foi suficientemente exercido, até porque haveria uma ausência de prerrogativa com relação a isso. Você sempre havia um contraponto dentro da igreja, e isso dentro da própria doutrina cristã, que naturalmente delimita a ação de um bispo, de um padre e propriamente de um papa. E a questão da dimensão espiritual de um homem, isso é uma constante na história humana. E vou dizer mais, até entre ateus isso existe. Por exemplo, você, num vídeo anterior, estava simplesmente atribuindo uma autoridade legítima ao governo chinês. Ora, se você está atribuindo autoridade legítima, filha, essa legitimidade tem um fundamento, tem um princípio. E esse princípio implica uma certa mística do poder. O poder tem uma mística. Você sabia disso? Agora, você querer dizer, claro, quando a mística é cristã, né? No caso, e isso porque a gente sabe que
a visão cristã do poder como a visão cristã do político, nós podemos elucidar em Romanos 13, que diz que o Deus estabelece a ordem política e também os seus governantes para a aplicação da justiça e a obediência aos desígnios divinos da justiça. Mas você não. Você tem uma idolatria do poder estatal, como você mostra em outro vídeo, justamente porque como você não acredita em nada, o único princípio superior que te comanda é o Estado. Então pronto, o Estado se torna o seu Deus. É simples assim. Então a dimensão religiosa, a dimensão espiritual e a dimensão da autoridade que está corroborada, essa dimensão espiritual, ela é existente em qualquer situação, inclusive nas situações seculares. Os comunistas podem ter trocado Deus para quem? Por um ditador. E divinizaram um ditador, idolatraram o ditador. Foi Stalin, foi Mao Tse Tung, ou como também os fascistas, como Hitler, como Mussolini e assim sucessivamente. Então, na verdade, a religião, no seu sentido pleno espiritual, que coloca uma regra superior à ordem humana, no sentido de ser obedecida, e não é ser obedecida em nome de um político, não é ser obedecida em nome de uma conveniência ou de uma coesão social, como você usa em algumas palavras. Não, ela é obedecida em torno de fundamentos da justiça. E se a ordem social for injusta, nós podemos reivindicar aos céus. Agora, na sua ordem criada pelo ateísmo, a única coisa que podemos reivindicar é o próprio Estado. O Estado se coloca no céu. É isso mesmo. Vamos lá. A sua única função é obedecer. Agora pensa aqui comigo. Uma pessoa que passou a vida inteira sendo treinada para se submeter a um pai inquestionável na igreja, que tipo de líder político você acha que ele vai admirar? Não tem nada a ver, minha filha. Primeiramente, eu nunca fui ensinado na igreja católica a idolatrar um padre. Eu nunca fui ensinado na igreja católica a idolatrar o Papa. O Papa, eu tenho respeito, eu tenho reverência, sim, pelo papel, pelo carisma que ele tem e pela função que ele cumpre na igreja, como líder. Porém, eu não sou obrigado a aceitar tudo que ele diz. E se ele foge em algum ponto, por assim dizer, doutrinário, ou se alguma coisa que eu possa compreender que eu acho que talvez esteja errático, ainda assim, eu tenho liberdade de questionamento. A senhora subestima demais a inteligência dos religiosos. Minha senhora, nós temos uma civilização chamada cristã. Estude essa civilização e você vai ver que essa civilização não foi feita por pessoas irrefletidas idiotas. Não foi feita por bolsonaristas. Não foi feita por cotinhas da paróquia ou a senhorita evangélica, a senhorinha evangélica que estava na porta de um quartel. Não foi isso. A civilização foi feita por pessoas que podemos dizer que são os mais engenhosos, né, espíritos humanos, os mais inteligentes que a gente já registrou. Um São Tomás de Aquino não era um idiota. Santo Agostinho também não era um idiota. Os grandes cientistas católicos não eram idiotas. Os grandes teóricos, os grandes literatos, os grandes artistas, os grandes músicos, enfim, os grandes homens da Igreja Católica, e eu posso dizer até em menor grau das igrejas protestantes, claro, teve protestantes extremamente inteligentes, todos eles estão fundamentados em princípios e fundamentos, não meramente numa autoridade pela autoridade. Nós não acreditamos na autoridade pela autoridade. Quem acredita na autoridade pela autoridade é você, não nós. Nós temos um fundamento para crer na autoridade. E inclusive, esse fundamento é que nos preserva dos abusos da autoridade. Vamos lá. Ele vai admirar o candidato que propõe diálogo, que negocia e que admite erros? Ou ela vai se sentir irresistivelmente atraída por um político que se apresenta como um pai forte, um mito, um messias, um salvador da pátria, que fala com autoridade e não admite ser questionado e que promete colocar a ordem na casa? A transferência é quase automática. O cérebro já está programado para procurar e se submeter a esse arquétipo do pai absoluto. Não, senhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito num pai absoluto e eu não acho que Bolsonaro seja grande coisa. Eu acho que ele é uma bela de uma merda. E aí? Pelo fato de eu acreditar fundamentalmente em Deus e pelo fato de eu acreditar fundamentalmente em certos princípios que são trazidos dos céus, eu digo que Bolsonaro é um idiota, é um medíocre, é um canalha e etc. Por quê? Porque ele não segue esses princípios. Não confunda um cristão esclarecido com seitas evangélicas que têm uma visão distorcida da fé ou que têm uma visão completamente estapafúrdia e confusa da fé. E que faz confusão mesmo sobre as formas de culto. Eu já falei aqui uma vez sobre o problema protestante a respeito do culto, né? Do culto. Ou seja, que, por exemplo, como os protestantes não sabem definir as formas devocionais, então eles fazem uma confusão louca sobre essas formas.
Ao mesmo tempo que eles dizem que o culto aos santos na Igreja Católica é idolatria, por outro lado, eles pegam o Bolsonaro e é de um fanatismo maluco. Por quê? Porque não existe uma definição formal e não existe uma padronização racional sobre a forma do culto. A Igreja Católica é o contrário. A Igreja Católica é justamente o contrário. Pensa diametralmente oposto do bolsonarismo como do protestantismo, ou pelo menos da matriz evangélica do protestantismo, do matriz pentecostal e neopentecostal. Tá? Porque nem todos os protestantes também apoiam o Bolsonaro. Muito pelo contrário. E não são nem progressistas, hein? Não são nem progressistas. Protestantes conservadores, protestantes centristas, protestantes moderados. Tá? Nas pessoas que sofrem do que eu chamo de mente religiosa, o ditador é só a representação de Deus com mandato presidencial. O segundo pilar é uma das ideias mais tóxicas já inventadas, a doutrina da depravação total ou da natureza pecaminosa. Ou seja, você está fazendo uma pressuposição a partir do calvinismo. Essa doutrina da depravação total não é aceita pelos católicos, por exemplo. Nós não acreditamos que o homem é totalmente depravado. Nós acreditamos que o homem herda uma culpa. Quando falamos dessa culpa, ela está relacionada a uma condição. Essa condição que nós chamamos de culpa, por exemplo, do pecado, é baseado no quê? Que existe uma ruptura primordial entre Deus e a espécie humana, mas também existe a possibilidade de redenção. Isso é diferente da depravação total. Então dá para perceber claramente que você é uma mulher ignorante de história do cristianismo e de teologia cristã. Você parte da pressuposição de que os cristãos são todos calvinistas. Para, minha filha, para de falar besteira. Vamos ver o besterol. O que essa doutrina diz? Ela diz que você, na sua essência, é mau, que o seu coração é enganoso, que os seus desejos são corruptos e que se você for deixado por conta própria, a sua tendência natural é fazer o mal. Errado. A Igreja Católica pensa justamente o contrário. A nossa essência é boa. Sabe por que a nossa essência é boa? Porque o mal não é substancial. O mal é algo que nega a substância. É algo que priva um bem. Então, por exemplo, Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, ele fala que o mal não é uma substância. Deus criou as coisas sumamente boas, mas nós não somos suficientemente bons. Nós somos propensos ao mal, sim, isso é um fato. Mas a natureza humana, ela é corrompida justamente porque ela é boa. Não é porque ela é má. Só que ela não é perfeita. O homem tem a privação do bem pleno. Quando nós entendemos a nossa miséria espiritual, a nossa limitação do ponto de vista do nosso caráter, a nossa propensão ao mal, isso não quer dizer que nós não tenhamos, por exemplo, alguns traços da criação. Porque Deus nos criou racionais, Deus nos criou partido de juízos, etc. Mas já perceberam, por exemplo, que mesmo que você tenha um juízo mais ou menos melhorzinho, ainda assim você tem propensão ao pecado? Digamos, vamos lá. As pessoas, por exemplo, podem achar que beber em excesso, né, faz mal. Até um bêbado sabe que o beber em excesso faz mal, mas ele se deixa levar pela concupiscência. O mesmo pode se falar do sexo. Adultério é mal. Mas mesmo assim, ele acaba sendo dominado pelo seu desejo. E, por conta disso, ele acaba se perdendo no pecado. Então veja que a questão não é somente a racionalidade do homem. Quer dizer, o homem não obliterou a racionalidade humana. Mas ele percebe que mesmo o homem mais racional, ele não consegue sair da sua situação de miséria espiritual. Da sua situação de tentações e do complexo desordenado da sua própria natureza. A natureza humana, ela não é essencialmente má, mas ela tem propensão à desordem, ela tem propensão ao mal. O mal existe em nós na medida que nós nos afastamos daquilo que nos vincula a uma perfeição, que é o próprio Deus. É essa a teologia cristã católica. Claro que nós não vamos cair no romantismo russoniano de que o homem nasceu bom e a sociedade corrupta. Isso é besteira. O homem, ele foi criado bom, mas ele corrompeu-se com a queda. Ele tem a herança do pecado original. Ele tem a herança de uma condição decaída. Mas veja, uma condição decaída só é decaída porque ela caiu. Ela só é decaída porque existe uma tendência, uma propensão. Podemos dizer que existe uma depravação? Sim, há inúmeras depravações humanas. Mas essa depravação não é uma condição substancial do homem, mas aquilo que afeta a sua própria substância. Por exemplo, uma pessoa que quer cometer um atentado contra a própria vida. Isso é um ato pecaminoso. É um ato que atenta à sua própria substância enquanto existência, enquanto elemento pessoal. Atenta contra o próprio ser. E eu pergunto, esse atentado contra o próprio ser é parte da essência do ser? Claro que não.
é contra a essência. O pecado é contra a essência do ser. Mas nós carregamos esse peso. E a graça, como também a salvação, implica a redenção da humanidade. Ou seja, o homem ter o reencontro com Deus e a partir disso buscar a perfeição e a sua ordem espiritual no sentido da plenitude e da perfeição. Vamos lá. Na visão de mundo cristã, a humanidade é vista como uma massa de pecadores irrecuperáveis que precisam desesperadamente de um controle rígido e um regimento disciplinar severo e punitivo. Isso é visão calvinista, filha, não é visão católica, tá bom? Não nos confunda com os calvinistas. Esse padrão de cristianismo bizarro que você aprendeu, você está confundindo, né? Você está fazendo uma generalização de um conceito que só existe numa vertente do cristianismo. E herética, diga-se de passagem, uma vertente herética. O problema dessa visão de mundo absurda e totalmente desalinhada com a nossa humanidade é que essa ideia gera um profundo desprezo pela liberdade. Porque se os seres humanos são inerentemente maus, então a liberdade humana não é o ideal, é um perigo. Concorda? E a democracia, com sua celebração da diversidade, do debate, das múltiplas liberdades individuais, é vista como uma receita para o caos, para a zona, para a degeneração moral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, não somente Deus respeita a liberdade humana como livre-arbítrio, como deixa o homem fazer juízos de valor. A relação da graça com a liberdade humana, com o livre-arbítrio, é uma relação em que o homem, ainda que propenso ao mal, ele tem uma disposição racional para escolher o bem. E que a graça divina, que age sobre o homem, sobrenaturaliza a capacidade de juízo, né, para que ele busque melhor a Deus. Ou seja, nós temos uma vontade, evidentemente, que tem defeitos, tem limitações, mas essa vontade limitada, esse aspecto racional limitado, ele pode ser ajudado, ele pode ser elevado a partir da intervenção divina. Deus opera sobre nós e nós cooperamos com a graça. Nós cooperamos, existe uma simbiose, existe uma correlação entre a liberdade humana e a graça. Pelo contrário, podemos dizer até que a graça não somente sobrenaturaliza e também aperfeiçoa a própria natureza, como também a graça aperfeiçoa a liberdade, porque o seu conceito de liberdade não é o conceito da liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? A liberdade cristã é a liberdade de fazer, conforme a justa e reta razão, o bem. E quanto mais nós nos aprimoramos dentro do sentido da graça, nós aperfeiçoamos as ações para o bem. O problema é que você teve uma visão calvinista da religião e não uma visão cristã propriamente dita. Vamos lá. É a tal libertinagem que eles costumam dizer. Não, mas você acha que não existe libertinagem? Você acha que a nossa sociedade, mesmo plural, ela não é uma sociedade confusa, uma sociedade prolixa, uma sociedade cheia de gente maluca? Você acha mesmo que a pluralidade é um bem em si mesmo? Claro que a pluralidade em si mesma ela não é boa. Da mesma forma que o monolitismo cultural, ideológico, não é uma coisa positiva em si mesma, ao mesmo tempo também o pluralismo também não é totalmente positivo. Nem todas as ideias são necessariamente boas. Nem todas as ideias, por exemplo, o relativismo que nós vivenciamos hoje não é uma coisa positiva. Porque esse relativismo atinge certos valores que são necessários à nossa sobrevivência enquanto seres humanos. O direito à vida, a dignidade da pessoa humana, dentre outras coisas. Então, o relativismo e o pluralismo ideológico que você preconiza implica dizer que todas as ideias estão no mesmo plano, que não existe uma hierarquia entre as ideias, que não existe uma hierarquia entre os princípios. Isso é um grande erro. É um erro liberal, evidentemente. Vamos lá. E para quem sofre da mente religiosa, qual é a solução para essa bagunça humana? Uma mão forte, um poder centralizado que reprima os maus instintos das pessoas, que imponha uma moral única e que coloque ordem através da força. E para quem celebra essa visão de mundo, a ditadura deixa de ser vista como um regime opressor e passa a ser vista como um remédio necessário para a doença da natureza humana. Primeiramente, dá para perceber uma confusão terminológica de conceitos que você realmente não tem domínio sobre aspectos da ética, como também você não tem domínio sobre aspectos da política. Vamos analisar esse conceito chamado ditadura, tá? A ditadura era um expediente que acontecia em Roma, tá? Quando havia uma situação de caos social. Então você tinha, o Senado romano passava para um cônsul, se não me falha a memória, e esse cônsul tinha pelos poderes absolutos por um prazo de mais ou menos um ano, para colocar ordem na casa, né? Existem inúmeras situações da República Romana em que
esse dictador, né, esse homem que dita, né, que é o ditador, ele impunha a ordem pública, tá? Então, o conceito da ditadura basicamente é esse, é o conceito, por assim dizer, clássico da ditadura. Mas você tem vários conceitos que ganharam contornos na história, ou seja, do homem do pulso forte, que pode, por várias razões, por uma razão pessoal de poder, por uma razão até mesmo de caos social, isso é possível. Podemos citar vários exemplos na história humana. Por exemplo, existem ditaduras que insurgem justamente por conta de um caos social. Você gosta de ver o caos social, minha senhora? Você gosta de ir numa favela levar tiro de bandido? Você gosta, sei lá, de ir numa situação de guerra civil em que facções estão se matando entre si? Aí você entra numa situação de um território de um faccioso que não vai com a tua cara e te fuzila. Então, isso, né? Isso pode ser algum argumento a favor, por exemplo, de um regime autoritário. Então, existem situações extremas que podem preconizar métodos autoritários. E isso é, inclusive, preconizado na Constituição brasileira. O estado de sítio e o estado de defesa são situações, digamos assim, situações de exceção dentro de uma tentativa de preservar a ordem democrática. Então, existem remédios constitucionais que podem implantar momentaneamente uma situação de autoritarismo e até mesmo de estado de exceção, como uma ditadura. Então, existem vários aspectos do conceito de ditadura. Evidentemente que eu não sou a favor de um regime autoritário, eu não desejo um regime autoritário, tá? Mas, por exemplo, existem situações limites da história humana que os regimes autoritários foram um mal necessário pelo um sistema de caos. E isso dentro da própria democracia, viu? Dentro da própria democracia. Eu poderia citar inúmeros exemplos históricos. Mas é evidentemente que a democracia, ou pelo menos, não necessariamente, eu não tenho nenhum culto pelo sistema democrático, para falar a verdade, mas também eu não sou autoritário, eu não quero um regime autoritário. É possível fazer uma conciliação entre aspectos da democracia e aspectos também não democráticos. Como, por exemplo, havia na Idade Média. Na Idade Média você tinha poderes aristocráticos, poderes religiosos, poderes democráticos. As comunas, por exemplo, as associações, as municipalidades eram verdadeiras comunas, eram comunas democráticas, né? Então a democracia, a aristocracia e a monarquia, né? Vamos pegar as três menções de poder de Aristóteles, né? A subdivisão do poder de Aristóteles, e que também foi aproveitado por São Tomás de Aquino. Para mim isso parece bastante razoável. Claro que a forma como isso se aplica é um outro conceito, é uma outra questão, uma outra discussão. Vamos lá. O autoritarismo se torna uma consequência lógica da crença de que as pessoas não são confiáveis para governar a si mesmas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de haver um regime, ou qualquer... E isso porque a gente tem que entender que qualquer forma, seja ela estatal, seja ela governamental, haverá leis para coibir os abusos das pessoas individuais. Nós temos leis, nós temos polícia, nós temos organismos repressivos justamente para evitar, né, que pessoas cometam crimes, cometam certos abusos, que é perfeitamente possível na natureza humana. Então você está fazendo uma confusão doida aí, uma confusão mental doida, porque você está inclusive atribuindo aos cristãos esse tipo de conjectura. É evidente que pode haver cristãos que acreditem em regimes autoritários, sim. Mas você não pode fazer uma generalização e fazer uma estereotipação baseada na ideia de que ele acredita em Deus, logo ele é defensor de um regime autoritário. Isso não tem o menor sentido. Eu poderia também ter inúmeras explicações para dizer eu acredito em Deus e por isso mesmo eu não acredito no regime autoritário. Sabe por quê? Porque da mesma forma que os homens que são governados não são confiáveis, eu também posso dizer que as pessoas que governam também não são confiáveis. Então, logo, se essas pessoas que governam e que não são confiáveis, eu não quero dar plenos poderes absolutos a elas também. Não é verdade, minha filha? Isso é extremamente complexo, porque eles não defendem a ditadura apesar das suas violências. Eles defendem a ditadura justamente por causa da violência, que é característica dela, porque elas foram ensinadas a acreditar que a violência é a única forma de conter o pecado que reside na essência do ser humano. Que besteira, que bobagem, que bobagem. A forma de resolver os pecados é através da paciência, é através da misericórdia, é através do amor, é através da confiança e assim sucessivamente. A concepção cristã que nós, católicos, professamos é a concepção do quê? Da paciência, da misericórdia, do diálogo, da confissão. Você sabe por que existe confissão, filha? Além de ser um sacramento de perdão da igreja, além desse aspecto que existe o sacramento, existe um outro aspecto, sabe o que é? É aquela pessoa que fala a sua aflição
e descarrega a sua aflição. Existe um poder psicológico muito profundo na confissão. Ou seja, a pessoa confessando seus pecados, confessando suas faltas, ela na prática se libera delas. E ela tem uma chance única de fazer assim, como é que eu posso dizer assim? De se regenerar mesmo. Quantas pessoas... Vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma mulher, vou fazer um exemplo bem grotesco. Vamos pegar uma Martina Oliveira da vida. Uma mulher do OnlyFans, uma mulher, sei lá, Kangirl, né, que chamam assim. E ela comete inúmeros pecados, ela expõe a sua imagem, né, de uma forma degradante, enfim. Ela se prostitui através da sua imagem de uma câmera em que milhões ou milhares de pessoas pagam para vê-la, e enfim. Só que, aparentemente, esse caminho parece sem volta. Por quê? Porque essa pessoa escolhe essa vida de tal forma que ela fica estigmatizada. E ela não é estigmatizada por causa da relação moral social. Não, é porque realmente é uma coisa grotesca. Ela deprecia o sexo. Ela usa o sexo como uma mercadoria. Ela rebaixa a sexualidade. Ela também espalha um tipo de propaganda ou um tipo de produto que é danoso, que é a pornografia. Tá? O que acontece com essa moça? De repente ela tem uma crise de consciência. Ela percebe que aquilo que ela acreditava realmente não é verdadeiro. Aquilo que ela acreditava realmente é ruim, é mal. Aí você imagina o desespero dessa pessoa tomando consciência daquilo que ela fez. O desespero total. O que a igreja cristã vai falar? Vai mandá-la para cadeia? Vai fuzilá-la? Vai fazer o quê? Não. A igreja cristã vai chegar com ela e dizer, não, vem aqui, minha filha. Faça a confissão dos seus pecados e você será perdoado. É isso que você chama de violência? É isso que você chama de violência? Ah, que palhaçada. E o terceiro pilar que amarra tudo é a mentalidade de guerra espiritual. Ah, lá vem a propaganda. Olha aqui que incrível esse pacote de até 23 ferramentas de ar que custam só metade do chat. Já tá vendendo, aqui hein? você... Vamos lá. O neopentecostalismo, que é a força dominante no Brasil hoje, é obcecado com essa ideia. Nessa visão de mundo religiosa, o mundo não é um lugar de convivência, é um campo de batalha entre Deus e o diabo. Aqui nesse ponto, por incrível que pareça, ela está certa. Na verdade, quando se fala dessa questão da guerra espiritual e do campo espiritual, da guerra entre Deus e o diabo e etc., nós percebemos no protestantismo, nas suas vertentes mais radicais, essa dialetização escatológica. Só que tem um erro no pensamento dela. Essa dialetização escatológica do protestantismo só existe no protestantismo, não existe no catolicismo. O catolicismo é sincrético e conciliador por natureza. Quando eu falo aqui sincretismo, não confundir sincretismo religioso, tá? Não é isso. É que a igreja, ela tem o poder, né? Tem um conceito do Carl Schmitt, que quando ele escreveu um livro chamado Catolicismo e Forma Política, que ele diz o seguinte, como é que ele chama? É como se a igreja fosse a síntese das contradições aparentes. E ela, dentro das contradições aparentes, é o complexum oppositorium. Esse é o termo dele, acho que é o complexo opositório. Ou seja, a igreja católica, ela tem uma capacidade de síntese e ela tem uma capacidade de conciliação porque ela realmente se coloca como uma instituição universal. Veja que tudo que ela fala de cristianismo, na verdade, é protestantismo. Não é catolicismo. Filha, deixa eu falar uma coisa. Se você está me ouvindo agora, eu não sei se você vai me ouvir, você vai perder tempo comigo, porque você deve ser aquela ateiazinha radical. Mas você está fazendo uma análise do protestantismo, você não está fazendo análise do cristianismo. Você não está fazendo análise do catolicismo romano, você não está fazendo análise nem mesmo nada do cristianismo tradicional. Até porque essa dialetização protestante, ela tem um viés revolucionário muito forte. Aliás, existem inúmeros trabalhos sociológicos sobre isso, tá? Sobre essa questão da antagonização, da incapacidade do protestante, ou pelo menos do pensamento protestante, de ser algo que seja conciliador. E isso realmente é verdadeiro, mas isso é só para o protestantismo. Ou, pelo menos, podemos até aqui colocar certos segmentos protestantes. Mas o catolicismo não. O catolicismo é o complexo opositório. E, inclusive, a igreja, ela tem essa capacidade de plasticidade, ela tem essa capacidade de adaptação, justamente porque a igreja de Roma, ela está muito mais atenta à questão dos princípios do que propriamente com as formas. E, portanto, ela sabe adequar os seus princípios dentro de certas realidades que são extremamente opostas e até díspares. Pense numa coisa, moça. Nós temos uma igreja com 2 mil anos de história, tá?
Nós temos uma igreja que viveu numa época escravista, numa época do Império Romano. Nós temos uma igreja que viveu na época da dilaceração do Império Romano, com as invasões islâmicas, com a invasão bárbara, com tudo que é caos social que você possa imaginar na Europa. E depois você tem essa instituição restaurando tudo. Restaurando tudo. Depois nós temos a quebra da ordem, a segunda quebra da ordem. Nós temos o cisma do Oriente, depois nós temos a Reforma Protestante, depois temos o liberalismo, né, o iluminismo, a Revolução Francesa e tudo mais. Olha que capacidade de sobrevivência que a igreja tem. E essa capacidade de sobrevivência é porque ela tem um elemento de universalidade, mas ao mesmo tempo ela tem um elemento de plasticidade e um elemento de saber lidar com certas situações aparentemente inesperadas, que é impressionante. É verdade, o protestantismo, pelo fato de dialetizar sempre o conflito, ele é intolerante, ele é sectário mesmo. É essencialmente do protestantismo, pelo menos de alguns segmentos protestantes de matriz pentecostal e pentecostal. É a dialetização do conflito, é sempre a fabricação. Eles não vivem outra coisa senão o conflito, porque não existe conciliação. Mas isso é protestantismo, não é igreja católica, não é cristianismo propriamente dito. É uma vertente, e eu poderia dizer assim, herética do cristianismo. Entre a igreja e o mundo, entre a luz e as trevas. E nessa guerra não existe meio termo, não existe diálogo com o inimigo. Para eles, o outro, que é o comunista, a feminista, a pessoa LGBT, o praticante de outra religião, deixa de ser um cidadão com opiniões diferentes e passa a ser demonizado. Ele se torna um agente de Satanás, um inimigo que precisa ser não apenas derrotado politicamente, mas destruído espiritualmente. Observe uma coisa interessante. Ela não está totalmente errada com essa análise, embora ela está errada no sentido de ela generalizar e dizer que isso é cristianismo. Isso é o erro dela. Ela pega uma vertente de um pensamento, e detalhe, nós temos que entender que essa mentalidade protestantizada que faz essa divisão entre os salvos e os condenados, entre a demonização do adversário do inimigo, isso não é necessariamente, essencialmente protestante, tá? Isso é da política. A política fabrica o seu inimigo, tá? Criar a relação amigo-inimigo, ela é um fator da política. E nós temos também um fato que também é o seguinte, ela mesma acusa nos evangélicos, ou acusa na direita, no sentido da demonização das diferenças. Olha, o LGBT, a feminista e não sei o quê. Mas ela mesma também usa a demonização do inimigo. Ela também não demoniza os evangélicos? Ela não coloca os evangélicos e também os católicos no mesmo saco e ela fabrica um inimigo? Ela também faz a mesma coisa. Ela usa a mesma lógica que ela condena nos evangélicos. Ela faz a mesmíssima coisa. Então, o que ela critica, basicamente, é o que ela faz. Por quê? Porque, na verdade, longe, evidentemente, que você tem um traço muito particular do protestantismo de matriz pentecostal, nem pentecostal, de matriz calvinista, dessa demonização do adversário, amigo-inimigo, né? Dialética das trevas e da luz, etc. Sim, isso é verdade. Mas isso não é restrito aos protestantes. Isso está na seara política, porque a esquerda faz a mesma coisa. A esquerda diz, a direita não presta, a direita é vagabunda, os conservadores têm que ser fuzilados, e não sei o quê, e blá blá blá. É a mesma coisa, se a gente analisar por esse prisma. Porque, no fundo, os socialistas, as feministas, os LGBTs, eles também têm pensamentos escatológicos. Eles também têm essa dialetização. Quem introduziu no Ocidente essa dialetização do oposto, sem cair numa tentativa de sintetizar, de sincretizar, de harmonizar, o primeiro grande revolucionário dessa história foi o protestante. Então você tem a primeira revolução protestante brigando com a outra revolução. E outras, quer dizer, os lampos dos lados dialetizam. Aliás, essa mulher não fica rejubilando-se quando pastores são presos na China? Qual é a sua lógica, minha filha? Você também pensa a mesma coisa, você também tem a mesma dinâmica de pensamento de um protestante que também pensa que feminista é inimigo, comunista é inimigo, tem que ser eliminado. E você ainda faz aquela generalização de fabricar um inimigo mais amplo, colocando os católicos no meio, que não tem nada a ver com isso. Com exceção, evidentemente, de alguns segmentos católicos que são sectários e que, inclusive, tem brinca com a Igreja Católica e são até mesmo quase num cisma com a Igreja Católica, né? E, se possível, socialmente também. A política deixa de ser uma disputa de projetos e vira mais uma cruzada cristã. E o que acontece numa guerra? Numa guerra, você não questiona o seu general. Numa guerra, direitos individuais são suspensos em nome da vitória. Isso diz respeito também à liberdade religiosa que você quer proibir? Você também pensa a mesma coisa, meu filho.
Eu não vejo uma diferença muito grande entre um sujeito que pede intervenção militar para acabar com os inimigos e o Jones Manuel dizendo que tem que fuzilar adversários políticos. Eu não vejo muita diferença. A diferença talvez seja de ângulo, a diferença talvez seja de rótulo, né? Um é ketchup e outro mostarda, Hellmann's, é basicamente isso. Numa guerra, a violência contra o inimigo é justificada e até celebrada. E é por isso que quando um político se apresenta como general de Deus nessa batalha, prometendo metralhar a petralhada ou exterminar os inimigos da família, ele não está só chocando o eleitorado cristão. Ele está falando exatamente a língua que esse eleitorado aprendeu a falar na igreja. O ditador é a encarnação do anjo guerreiro que vai finalmente vencer a guerra espiritual e instaurar o reino de Deus na terra. Não, isso aí é escatologia protestante. Isso não tem nada a ver conosco. Nós não acreditamos em líderes, em salvadores, etc. O único Messias que nós acreditamos é Jesus Cristo. E esse Messias foi um Messias pacífico, foi um Messias amoroso, foi um Messias piedoso e misericordioso. Nada para se comparar com um patife ou com um Bolsonaro. Vamos lá. Nem que seja na base da força. Então, quando você junta esses três pilares, a submissão ao Pai absoluto, o desprezo pela liberdade humana e a mentalidade de guerra constante, o que a gente tem? Nós temos a receita completa para a mentalidade autoritária e ditatorial, que vai celebrar e desejar um regime militar como solução de liberdade. O cristianismo doutrina a mente das pessoas com a justificativa teológica perfeita para a ditadura. Não, senhora, o cristianismo não. Neopentecostalismo, neoevangelismo e também neoconservadorismo, que é uma ideologia secular. Claro que eu não vou me delongar sobre a influência do neoconservadorismo na direita brasileira, que instrumentaliza os evangélicos, os católicos, e instrumentaliza tudo em nome da fabricação do inimigo de esquerda, né? Mas vamos analisar uma coisa. Aqui ela é contra a ditadura, tá? Ela é contra a ditadura. Mas vamos ver esse outro vídeo em que ela se rejubila pelo fato de 30 pastores terem sido presos na China, tá? Vamos ver aqui. Ali, nossa, que bonitinho, ela é defensora da democracia. Mas aqui nós temos uma outra Aline Câmara, né? Vamos lá. A política de controle religioso na China costuma ser vista no Ocidente como repressão religiosa. Ah, olha só, ela coloca o seguinte termo: a política da China costuma ser vista como repressão religiosa. Ou seja, a característica da liberdade religiosa é apenas um capricho ocidental, né? Porque os chineses que são comunistas botam o pulso na cadeia, metem a porrada mesmo, não estão nem aí. Vamos lá. Mas dentro da lógica do governo chinês, ela faz parte de um projeto maior de estabilidade, unidade e segurança social. Claro. Isso, essa baboseira que você falou é para justificar o que na prática é o regime chinês. Uma ditadura violenta, uma ditadura que matou apenas 70 milhões de pessoas. Apenas 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas, dona Aline, é mais ou menos 1/3 da população brasileira. 1/3 da população brasileira foi assassinada pelo regime chinês. E a senhora veio com esse papo de coesão social, estabilidade. Engraçado, né? Quando os evangélicos ficam demonizando pessoas como você, demonizando feminista, demonizando LGBT, demonizando não sei o que, demonizando esquerdista, aí, claro, não, isso aí é ditadura. É ditadura. Agora, quando pastores são presos na China, aí, na verdade, o regime chinês só está preservando a estabilidade, segundo você, né? É uma linguagem eufemística. Uma linguagem eufemística. Por quê? O que você está dizendo é o seguinte, é que você é contra a liberdade religiosa. E se você é contra a liberdade religiosa, você está defendendo uma das tiranias mais brutais do universo, apelando à ideia de que a coesão social implica uma ditadura. Ou seja, quer dizer, democracia é só para você, ditadura para os outros, não é? Vamos lá. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Que legal, né? É o seguinte, esses pastores aí devem ter pego porrada, devem ter arregaçado os dentes deles, e alguns podem ter sido fuzilados, levaram uma bala na nuca, etc. E isso sem prejuízo de violações extremas dos direitos humanos na China, como, por exemplo, até mesmo roubo de cadáveres para a venda de tráfico ilegal de órgãos humanos. Isso é a maravilha chinesa que essa cidadã está falando. Nossa, não, mas a China está preocupada com a estabilidade, está preocupada com a ordem social, está preocupada com não sei o quê. Quer dizer, a ordem social para ela é a eliminação, literalmente, do adversário que ela quer eliminar, né? Vamos lá. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da Igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jin Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista Chinês entende que a religião, quando se torna uma força independente, pode dividir o país e gerar conflitos ideológicos, culturais ou até territoriais.
Ah, claro, entendi. A senhora está dizendo o seguinte, que para a gente impor a ordem social, o Estado tem que ser monoliticamente obedecido, né? Tem que ser monoliticamente idolatrado. Me desculpa, dona, mas a senhora é uma tremenda filha da puta. É isso que eu vejo. Porque o seu vídeo anterior é uma choradeira a favor da democracia. Agora, você querendo revogar um direito constitucional que é garantido pelas nossas leis, né? Que no caso é a liberdade religiosa, você defende a prisão de religiosos porque você odeia realmente os cristãos. Então veja que a dialética amigo-inimigo está em você também. Você quer destruir os cristãos, você odeia os cristãos. Você não somente odeia, como você defende a brutal repressão religiosa. As pessoas têm que ser presas pelo que elas pensam. Então, se elas pensarem de forma religiosa, elas têm que ser censuradas, elas têm que ser reprimidas, elas têm que ser torturadas, elas têm que ser fuziladas, elas têm que ser assassinadas. É isso que você está pregando. Aliás, é interessante essa nova versão da Aline Câmara, porque a Aline Câmara é democrática para botar no cu dos outros. Mas aqui ela afirma claramente que o Partido Comunista Chinês, que impõe censura da internet, que impõe uma ideologia monolítica do partido, como se fosse uma religião mesmo, uma religião civil, né? A religião do Estado. Quer dizer, o Estado tem que ser idolatrado, tem que ser formalmente obedecido de uma forma quase que cega, né? Quase que cega entre aspas, eu estou falando quase não, cega. Quer dizer, ela defende uma obediência estatal cega ao Estado, né? E quando um cristão recusa essa obediência cega por acreditar em fundamentos superiores, aí não, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que ser fuzilado, ele tem que ser preso, ele tem que ser torturado. Essa mulher é muito hipócrita, ela é muito mentirosa. Olha só o vídeo que ela fez, que eu mostrei para vocês, e agora esse papinho de coesão e estabilidade. Estabilidade é reprimir, estabilidade é matar, estabilidade é, sei lá, botar na cadeia um sujeito que tá falando de religião. Então, quer dizer, ela não aceita liberdade religiosa, ela não aceita nem mesmo liberdade de opinião, que não existe na China. E se nós analisarmos a história da ditadura chinesa, desde a época de Mao Tse Tung, são coisas assim abomináveis, bizarras, coisas que nenhuma pessoa minimamente inteligente deve aceitar. Leiam, por exemplo, a história da Revolução Cultural que destruiu a cultura chinesa, que destruiu a cultura científica, que destruiu a cultura intelectual. Eu estava até lendo um livro, é um livro até italiano, tá? Sobre o julgamento da história, uma coisa assim que fala dos líderes, né? O julgamento dos líderes, e fala do Mao Tse Tung. Até partitura de música foi queimada pelos guardas vermelhos da Revolução Cultural chinesa. Agora nós temos o livrinho vermelho do Mao Tse Tung, o livrinho vermelho do Mao, né? Ele é o nosso profeta, é o nosso ídolo, quase o nosso Deus. É isso que você defende? Você troca Deus pelo Mao Tse Tung? Você troca Deus pelo Estado chinês, minha filha? Que vergonha! Que vergonha. Só porque você é uma ex-calvinista birrenta, você no fundo ainda continua sendo a dialetização calvinista em algum ponto. A diferença é que agora você é uma ateia fanática retardada. Só isso que você é. Uma fanática estúpida. Vamos ver o besterol. Outra besterol. Vamos lá o besterol. Acompanhe aqui comigo. A China é um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, dezenas de etnias e uma história longa de guerras civis e invasões estrangeiras. Esse passado marcou profundamente a mentalidade política. A prioridade sempre foi evitar fragmentações internas e manter a coesão nacional. Ah, entendi. Então nós temos que substituir Deus por essa ideologia que você chama de coesão nacional. Não se preocupe, senhora. Os fascistas pensavam a mesma coisa. O Stalin pensava a mesma coisa. Todo mundo tem que se adequar à ideologia única do Partido Comunista. Todo mundo tem que se adequar à ideologia única do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Todo mundo tem que se adequar à ideologia do DUD, do Partido Nacional Fascista. Minha filha, você não percebe a aberração que você falou, não? Aberração? Quer dizer que você acha... Quer dizer, acabou a pluralidade de ideias, na verdade? Né? No vídeo anterior, não, o pluralismo, os evangélicos não aceitam pluralismo, não aceitam diversidade. Aí quando chega na China, não, tem que ser a coesão social, o monolitismo. Se você sair da linha do pensamento do partido, prende, arrebenta, fuzila. Como fizeram na Revolução Cultural. Queimaram obras inimagináveis da história da China. Patrimônios históricos foram destruídos na China. Mao Tse Tung queria fazer uma verdadeira tabula rasa da China. Professores foram espancados, advogados foram espancados, engenheiros foram assassinados. Houve até caso de canibalismo. E a senhora defendendo esse papinho de coesão social. Coesão social?
Ah, entendi. Então o pluralismo na China não vale, né? O pluralismo só vale o pluralismo quando é o pluralismo do seu monolitismo ideológico de esquerda. Mostra que você é uma mulher hipócrita. Eu nunca vi um vídeo tão cretino, tão ridículo, tão safado como esse. Tão safado. E no fundo é porque você tem birrinha contra o evangélico. Então tem que matar o evangélico, tem que eliminar o evangélico, tem que calar a boca do evangélico. É isso que você está falando. Veja, senhora, eu não sou simpático ao evangelismo brasileiro. Acho o evangelismo brasileiro um desastre psicológico religioso. Eu sou católico. Eu quero que o Brasil seja um país católico. Eu acho que o Brasil tem que voltar às raízes católicas, porque é a raiz mesmo que nos fundamentou historicamente, nos fundamentou no sentido espiritual, no sentido ético, etc. E a igreja realmente é muito superior a qualquer segmento evangélico, em matéria de peso cultural, de peso civilizacional, assim suavemente. Porém, eu não sou a favor que medidas chinesas contra os protestantes, que você está defendendo. Para defender bandeira de esquerda, aí vale a pluralidade. Agora, para falar sobre liberdade religiosa em país comunista, não. Tem que ser a coesão social, o monolitismo do Partido Comunista. Vamos lá, vamos ver o besterol, vamos ver a capacidade de merda que essa mulher vai falar. É dentro dessa visão que o controle sobre as religiões se encaixa. Não. Sabe o que é, minha filha? É o seguinte, é que o comunismo, como ideologia, é quase como uma religião política, é uma cosmovisão. Quando você fala aqui, num outro vídeo seu, que não, o ateísmo é apenas a ideia de que não acredita em Deus, você está sendo mentirosa. Não é somente uma ideia de não crer em Deus. Você está querendo impor essa crença na inexistência de Deus para as pessoas. No fundo, é uma ideologia. E como tal, você, inclusive, em nome dessa ideologia, você apoia regimes draconianos que colocam religiosos na cadeia. E esse controle religioso é se sujeitar ao Estado e ao partido. A sua ideologia é puro conformismo social do mais brutal. Sabe por quê? Porque, no fundo, o seu Deus é o Estado. O seu Deus é o Partido Comunista. Tudo que o Partido Comunista dita, você está batendo palma. Sabe por quê? Porque o Estado é a representação da coesão. Quase um ser semidivino, inquestionável, não é? Você pega lá no Google, aí tem um bocado de coisas censuradas na China, informações, etc. Ah, não, mas a religião vai quebrar a coesão social. Isso é papo de religião civil de Jean-Jacques Rousseau. Isso é papo de contrato social. Isso é papo de que, para substituir a religião, vamos inventar uma religiãozinha estatal de coesão, que você chama de nação, que você pode chamar de raça, que você pode chamar de qualquer coisa. Porque você não passa de uma idólatra ridícula. Uma idólatra do poder estatal. É o que te resta. É o que te resta como referência na falta de Deus. É o poder estatal, é o poder do Partido Comunista, é o poder do Partido Nazista, é o poder da raça, da classe, da sei lá o quê, da nação. Tudo isso é religião civil. É tudo para substituir o pensamento religioso. Então vamos criar uma religião civil de coesão social. Não importa se isso é justo ou injusto, não importa se isso é verdadeiro ou falso, importa tão somente o estabelecimento do poder pelo poder. É só isso. Tá bom? Sua estúpida. Na prática, o governo permite a liberdade de culto, desde que as religiões estejam registradas e supervisionadas por instituições oficiais. Claro, se, por exemplo, um cristão criticar a política de um filho só da China, que inclusive obrigava mulheres contra a sua própria vontade a abortarem, aí quer dizer, não, a religião tem que ficar caladinha para criticar o Estado, tá? Tem que ficar caladinha. Se o Estado chinês prende e arrebenta, né, viola os direitos humanos, tem que ficar caladinho também, viu, religião? Que história é essa de apelar ao cristianismo? Que história é essa de apelar aos direitos das pessoas? Que história é essa de apelar à liberdade religiosa? Fica caladinho aí, tá? Fica caladinho sendo registrado pelo Partido Comunista, fica falando de religião, contanto que a religião não afete, né, a religião civil do Estado. É essa a lógica dela. E essa idiota realmente defendendo esse tipo de política. E depois, com aquele papo, olha, os evangélicos são contra a democracia, o cristianismo é naturalmente propenso a ditaduras. E você, o que é que tá defendendo, caralho? Isso garante que não surjam movimentos que usem a fé como ferramenta de poder político. Claro, na verdade, quem tem que ter o monopólio da ferramenta do poder político e ideológico é o Partido Comunista, pô. É o ateísmo oficializado. É o ateísmo imposto por lei. Veja como ela é filha da puta. Sério, não tem outra palavra. É muito filha da putagem esse tipo de pensamento. Porque na prática é desonesto mesmo. No primeiro vídeo,
Olha, os evangélicos são contra o pluralismo, são contra a democracia, eles são naturalmente propensos ao autoritarismo. Agora aqui não tem autoritarismo algum, né? Não, verdade, dona Aline, você não é autoritária, você é totalitária, é pior ainda, né? Você prega a totalização e a sujeição das comunidades em torno do Estado. O Estado tem que diluir a comunidade, tem que amorfizar, né? Tornar morfa a comunidade. É isso que você está preconizando, porque isso é a sociedade chinesa. A sociedade chinesa é isso. É uma sociedade que sofreu inúmeras violências por conta do Partido Comunista. Mas não, tudo bem, né? Para preconizar a união social, para preconizar a má influência da religião, então nós temos que botar a boa influência da ideologia do Partido Comunista. Com certeza. Com certeza. Algo que é muito comum na história mundial. A ideia é simples. O Estado deve estar acima de qualquer doutrina espiritual para que nenhuma crença possa comandar decisões públicas. Ou seja, o Estado tem que ser, naturalmente, uma doutrina espiritual acima de todas as doutrinas espirituais. O Estado tem que estar acima de tudo. Nada contra o Estado, tudo a favor do Estado. Quem falou isso foi Mussolini. Sabe o que mais me assusta numa senhora? É que a senhora, sendo ateia, sua linha de raciocínio pode se adequar a qualquer regime totalitário. A senhora poderia ser uma fascista, uma senhora poderia ser a nacional-socialista, a senhora poderia ser uma bolchevista tranquilamente. Porque a sua ideologia é uma ideologia de brutalidade do conformismo social, em que todo mundo tem que sujeitar o Estado como uma entidade semidivina. Não existe outro universo espiritual senão o universo do Estado. O que o Estado dita é soberano e absoluto. Olha, nem Deus, que é absoluto, preconiza uma coisa tão satânica como que você está preconizando. Porque Deus respeita a liberdade humana, Deus respeita a consciência, Deus respeita o livre-arbítrio. Deus, inclusive, nos orienta para a justiça e para o bem. Agora, o seu Deus sanguinário, chamado Estado, fez tantas aberrações na China, e o nível de controle social que a China tem sobre seus próprios cidadãos é uma coisa absurda. Claro que sempre vai aparecer um aventureiro lá, estrangeiro, que está trabalhando numa empresa chinesa ou coisa parecida. Não, a coisa não é bem assim. Por que você por que a sua internet é censurada? Então por que de repente você tem que ser fiscalizado e você nem sabe que está sendo fiscalizado? Você não sabe. O Estado não te informa. O Estado vive na secretude. O Estado vive no elemento policial. Mas é aquela história. A China conseguiu uma válvula de escape, o capitalismo. Né? O capitalismo adequado a um regime autocrático como o chinês. Vamos lá. O processo de sinicização, muito falado durante o governo Xi Jinping, significa adaptar todas as religiões à cultura e aos valores chineses. Ou seja, a cultura da nação está acima da cultura da religião. Ou seja, a universalidade cristã tem que se adequar às diretrizes do Partido Comunista Chinês. Ou seja, diretrizes políticas. Essas diretrizes políticas têm que ser sacralizadas, têm que ser inquestionáveis, têm que ser dogmáticas e têm que ser impostas na base da porrada sob pena de você estar na cadeia. E pegando porrada da polícia na cadeia, sendo torturado, etc. Essa imbecil. O objetivo é que elas sirvam à sociedade e não se tornem instrumentos de dominação estrangeira. Claro, elas sirvam à sociedade dentro dos moldes do interesse da oligarquia do Partido Comunista Chinês, né? Que grande, olha, nossa, que grande pluralismo você defende, hein? Que grande pluralismo, hein? Meus parabéns, hein? Meus parabéns. Quer dizer, pluralismo para você entre aspas, porque na verdade nem para você é pluralista, você está defendendo um sistema monolítico. Então todo aquele discurso de pluralismo é palhaçada, porque esse pluralismo que você defende no Ocidente não seria aceito na China. Seria considerado o quê? Uma ideologia anti-chinesa. Como também os nazistas pensavam a mesma coisa. Qualquer coisa que não fosse germânico era algo anti-alemão, era algo anti-ariano. É a mesma lógica. Que bizarro a senhora é. Que bizarro é o seu vídeo. Textos religiosos passam por revisões culturais, símbolos são reinterpretados e líderes religiosos precisam entender o seu papel dentro do projeto coletivo do país. Que legal. Imagine, por exemplo, se você vive na Alemanha nazista. E de repente o Estado nazista começa a pregar a ideologia da raça como elemento de coesão nacional, tá? De elemento de coesão nacional. Então eles vão pegar a Bíblia e vão dizer, por exemplo, que a Bíblia não foi escrita por judeus. Que na verdade os judeus mataram Cristo e Cristo era um ser ariano. Tá? Então logo nós temos que adaptar o cristianismo dentro da conveniência coletiva do Estado.
das conveniências bizarras daquilo que o Estado entende por coletivo ou que ele impõe coletivamente. É isso que essa imbecil está falando. Minha filha, eu digo, uma suástica ou uma foice martelo para você seria de grande tamanho, de grande monta para você. Para muitos chineses, isso não é repressão, e sim uma forma de manter a ordem e evitar conflitos. Para os chineses não é repressão? Então, quer dizer, os chineses que estão presos são o quê? Eles estão lá passando férias na cadeia? É interessante. Se você tem uma maioria amorfa que se conforma com o regime totalitário e uma minoria que é presa, então, segundo ela, isso é uma forma de aceitação. Então, por exemplo, se a maioria da população brasileira apoiar a ditadura bolsonarista, pela lógica dela, então, logo, esse conformismo social do Brasil reivindicar o bolsonarismo, segundo ela, também poderia ser aproveitável. Por que não? Afinal, né? Agora, todo mundo, todos os brasileiros têm que baixar a cabeça para o crivo do bolsonarismo, para o crivo daquilo que a maioria dos brasileiros, ou o coletivo de brasileiros, escolheu. Ai, meu Deus do céu, que bela merda. Vencerá. A lembrança de períodos em que a religião teve papel político forte, como nas dinastias imperiais, ainda pesa na memória coletiva. A partir dessa ótica, o governo busca evitar que templos, igrejas ou mesquitas se transformem em polos de poder paralelo. Claro, senhorita, é porque o Partido Comunista quer o monopólio desse poder paralelo. Eu acho interessante ela citar, por exemplo, os imperadores da China, como se os imperadores da China fossem muçulmanos, fossem cristãos. É muito palhaçada, é cômico esse vídeo. Vai, enterra sua reputação. Isso não significa apoiar censura ou repressão. Não, nem um pouco, cara. Eu tô pregando o evangelho, você tá preso. Por quê? Porque não tem autorização do governo. Não é censura. Tá bom, tá bom. Que tal você vai tomar no cu? Mas reconhecer que existe uma lógica própria, sustentada por uma história e uma cultura muito diferentes das do Ocidente. Quando alguém quer justificar uma ditadura violenta, eles vão apelar sempre a esse substrato cultural. Ainda que esse substrato cultural exista, porque, lamentavelmente, a tradição chinesa é uma tradição autocrática, vide os imperadores e depois o Partido Comunista, nem por isso uma cultura é um argumento justificável para certas atrocidades. Há de convir. Existem culturas, por exemplo, que defendem violências sexuais coletivas contra mulheres como forma de punição. Há culturas que defendem o canibalismo. Há culturas, por exemplo, como vemos no Iraque. O Saddam Hussein, por exemplo, jogou gás venenoso contra mulheres e crianças curdas. Matou centenas de milhares de iraquianos, né? Torturou. O filho dele era um violador, quanto mais, de mulheres iraquianas. Mas, segundo ela, isso é próprio da cultura iraquiana, ora. Afinal, nós temos que respeitar as tradições políticas do Iraque. Nós temos que realmente respeitar isso, que é uma forma de entendimento muito diferente do Ocidente. Que coisa absurda o Ocidente defender a dignidade das mulheres, não é verdade? Então pronto, deixa o ditador ficar violentando sexualmente as mulheres, pô. Deixa ele ter estupradores profissionais dentro das cadeias para estuprar homens, para violentar sexualmente homens. Mas isso é da tradição cultural do Iraque, pô. Não é verdade? O mesmo da China. Ora, pegaram um sujeito que, sei lá, pregou o evangelho, levou uma bala na nuca, mas isso é cultural, pô. Isso é cultural, né? Cultural. A gente tem que respeitar a cultura chinesa, pô. Enquanto a China aposta no controle rígido da religião para evitar que ela influencie o poder político, o Brasil segue o caminho oposto. Graças a Deus. Sabe por quê, minha filha? Porque a maioria da população é cristã. Já parou pra pensar nisso? O que a senhora preconiza? O Estado oligárquico, filho da puta, presidido pela senhora, com mentalidade de ditadura comunista chinesa, botando a maioria da população brasileira na cadeia. Só pode, né? Ou então controlando a religião para se adequar ao quê? Aquilo que você chamaria de Estado brasileiro, aquilo que você chama de cultura brasileira. Mas existe cultura brasileira fora do cristianismo, filha? Ou será que você vai colocar a ideologia do Partido Comunista no Brasil? Aí depois você reclama que os evangélicos odeiam você? Vamos lá, vamos terminar aqui a bosta. Aqui, as igrejas têm grande liberdade e presença pública e participam diretamente da política, elegendo candidatos, financiando campanhas e influenciando decisões de Estado. Ué, senhora, você não é a favor do pluralismo? Então eu entendi, né? Quer dizer, o pluralismo só vale para o seu segmento. Para outros segmentos que são opostos ao seu, não vale. Será que não é evidente que você é uma mentirosa sem vergonha? Tá muito evidente esse seu vídeo. Você tem 2 vídeos que você se contradiz, logicamente. Inclusive defendendo um regime totalitário. Um regime que é campeão mundial da violação dos direitos humanos do mundo.
E você dizendo que não, isso é cultural. Tá bom, a Coreia do Norte, que está numa ditadura horrorosa, sanguinária, há quase um século, né? Mais ou menos o que? Uns 75 anos, 1950? Vamos pegar? 1950, 75 anos de ditadura dos Kim lá, da Coreia do Norte. Aí você vai dizer, não, é cultural fuzilar dissidentes políticos, é cultural torturar pessoas na cadeia, estuprar pessoas na cadeia. Essa é a sua lógica. Olha que bizarro a senhora chegou no seu ódio antirreligioso. E depois você fica dizendo que são os evangélicos que querem ditadura. E na verdade você quer que a maioria da população brasileira seja controlada pelo Estado para fiscalizar a liberdade religiosa dos brasileiros. Olha só que nível de maluca você é. Vamos lá. Ah, meu Deus. O que você acha mais perigoso? Um Estado que controla a religião ou uma religião que controla o Estado? Minha senhora, ambos os lados têm perigos. Ambos os lados têm perigos. Mas com certeza um Estado que controla a religião tem um perigo muito maior. Por quê? Porque a ditadura chinesa é uma ditadura que matou milhões de pessoas. Essa é a diferença. O Estado brasileiro, mesmo na mão de evangélico, de bancada evangélica, não faz um milésimo disso. Os evangélicos, com todos os aspectos errados de sua doutrina e de seu pensamento, nunca conseguiram fazer nada, nem um milésimo, da violência política que os comunistas fizeram na China. Da violência política que aconteceu na União Soviética. Na violência política que os estados ateus que você defende fizeram. Não chegaram a um milésimo. Qual foi a violência política que você sofreu de um evangélico? Qual foi? Alguém censurou a sua liberdade religiosa de falar merda, a sua liberdade ideológica de falar merda no YouTube? Alguém criou uma legislação dizendo ateus têm que ser suprimidos, têm que ser presos porque não condizem com o plano cristão ou coisa parecida? Alguém fez isso contra você? Não, não fez. Mas você está preconizando prisão, tortura e assassinato de religiosos, padres e pastores. Você é uma pessoa demoníaca, na verdade. E você é uma pessoa contraditória, falsária, a sua argumentação é falsa e é desonesta. Eu fiquei estupefato com o grau de aberração que há no seu discurso. Mentira, desonesta, extremamente desonesta, mentirosa e desonesta. Eu não tenho outra palavra. Se você tem um discurso falando os evangélicos são contra o pluralismo religioso, eles querem a ditadura, né? A ditadura. Mas, por outro lado, você não aceita o pluralismo mesmo religioso. Quer dizer, dentro do seu pluralismo não existe a religião. Só existe aquilo que você quer. E até para isso, você preconiza o controle estatal sobre... o controle ideológico do Estado sobre a sociedade, a ponto de fiscalizar o que as pessoas têm que pensar e deixar de pensar. Eu digo que você é muito mais perigosa para o Estado brasileiro do que os evangélicos. Ainda que eu acho que a influência evangélica tem problemas, tá? Tem problemas. Mas não é nada parecido do que você preconiza. Eu não sou simpático aos evangélicos. Acho que a influência evangélica na política dos evangélicos, por esse aspecto agressivo, por esse aspecto também antagonista, eu acho que tem elementos perigosos, sim. Mas não é nada parecido do que você está preconizando. Porque o que você está preconizando é muito pior do que os evangélicos preconizam. É um Estado totalitário. É um Estado que já matou milhões de chineses. Milhões de chineses foram assassinados. Aí você está dizendo que a população chinesa aceita a morte dos seus milhões, como se esses chineses assassinados não tivessem parentes, como se esses chineses assassinados não tivessem famílias, como se esses chineses assassinados só tiveram o pecado de discordar dessa coesão social, dessa estabilidade que você chama, né, que você preconiza de forma muito eufemística e que na prática é apenas uma ditadura, e uma ditadura extremamente violenta, e uma ditadura com um histórico de aberrações imorais e desumanas. Desperta. Ela fala um bocado de merda. Um bocado de merda e diz pra você despertar. Despertar do quê, minha filha? Se eu despertar nos moldes que você tá falando, eu vou ficar burro. Eu vou ficar estúpido. Porque você se contradiz no vídeo. Na verdade, em vários. Porque a única coisa que motiva você é o ódio. O ódio contra a religião. E em particular porque você, sendo ex-evangélica e provavelmente ex-calvinista, você acha que toda religião tem que ser dimensionada pelo que você odeia. E aí você coloca todo mundo no mesmo saco, e o pluralismo ideológico que você preconiza é um meio pluralismo. É o pluralismo que te agrada. Que na verdade é um monolitismo disfarçado de esquerda. Agora, quando esse pluralismo foge das suas regras, controle estatal neles, regulamentação, censura, prisão, quem sabe até tortura e morte. E depois essa mulher veio dizer que ideia de tortura e morte é coisa de cristão. Regimes ateus mataram muito mais do que qualquer guerra do século XX. Tá?
Tá bom, minha filha? Então você não tem moral para ficar falando de tortura, você não tem moral para falar de autoritarismo, porque a única autoritária aqui, eu digo mais, você não é autoritária, você é totalitária, a única totalitária aqui, a única que fica cultuando, divinizando ditaduras é você. E talvez você faça jus, talvez ao seu passado de ex-evangélica, porque você sendo ex-evangélica, parece que o evangelismo do bolsonarista não saiu de você. A diferença é que mudou de Bolsonaro para o Partido Comunista. Tá bom? Então, um grande abraço.